Corinthians, viu, Chicão? Bom, seguinte, foram 3 anos longe, mas o Santos, enfim, está de volta ao mata-mata do Paulistão. Ontem à noite, o time do Carille venceu o clássico contra o São Paulo no Morumbi e, com 4 jogos de antecedência, já garantiu vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. O José Paes viu tudo de pertinho e conta melhor pra gente essa história na reportagem. A expectativa para o Sansão era uma só: saber se a diferença entre São Paulo e Santos seria tão pequena quanto os 3 míseros pontinhos que separavam as duas equipes no Paulistão, ou tão grande quanto o abismo recente, um momento completamente oposto vivido pelos dois clubes. Nós todos sabíamos que ia ser um início difícil, né? Principalmente se falando de Palmeiras e São Paulo, que ganharam títulos importantes no último ano, um brasileiro, outra Copa do Brasil. O Santos vem numa crescente aí na competição, né? Acho que uma derrota só, se não me falha a memória. Sem o Moreira com um problema de última hora, o São Paulo foi a campo com o Bobadilla improvisado na lateral direita e o Galopo no time titular. E ó que mesmo bastante preocupado em segurar o tricolor, foi o Santos quem criou a primeira grande chance da partida nessa bomba do Guilherme. O Luciano chegou a abrir o placar para o São Paulo depois de um ótimo passe do Wellington, mas o lance foi anulado por impedimento. De novo o Guilherme, só que agora no segundo tempo quase fez o primeiro do Santos. Até que aos 15 minutos, o Wellington derrubou o Otero dentro da área. A árbitra Edna Alves Batista, que tinha mandado o jogo seguir, foi chamada pelo VAR, reviu tudinho e deu pênalti para o Santos. Eu já vi em outras situações lances como esse não serem ajustados assim para ter o VAR e hoje foi determinante para o resultado final da partida. O Morelos correu para a bola e botou no fundo da rede. 1-0 Peixe. O resultado ruim fez com que o São Paulo se jogasse pro ataque. Foram no mínimo 3 boas chances a favor dos donos da casa e quando o Eric enfim conseguiu empatar o clássico, a Edna, mais uma vez com o auxílio do VAR, anulou o gol são paulino, agora por causa de um toque da bola na mão do próprio Eric. Final, Santos 1, São Paulo 0. A federação precisa preparar os árbitros psicologicamente. Essa questão de nota antes do jogo é uma coisa antiga do futebol. Mas eu vim aqui com serenidade dizer que nós lamentamos profundamente a arbitragem de hoje. Ela não deixou a bola rolar. Acho que ela parou muito o jogo. Né? Acaba que quando você está na partida, a partida está rolando, aí você vai picotando e fica muito chato o jogo, tanto para o São Paulo quanto para o Santos. E a gente vê que parou bastante pelos acréscimos, né? No segundo tempo, 10 minutos. Então acredito que foi um jogo que parou bastante. Com esse resultado aqui no Morumbi, o Santos chegou aos 19 pontos no Campeonato Paulista e garantiu vaga antecipadamente na próxima fase da competição. Já o São Paulo perdeu a primeira partida jogando em casa desde setembro do ano passado. Pela experiência e pela capacidade de todos nós jogadores, nós entendemos rápido e sabemos que hoje vai ser um jogo muito difícil e eu acho que aquilo que o São Paulo tem de forte jogando na sua casa, nós conseguimos anular bem. Está muito bom pelo tempo de trabalho, pelo elenco formado recentemente, está muito legal. Mas assim, hoje a gente tem que falar que Palmeiras e São Paulo estão à frente. E aí? Pois é, Michele, foi um jogo em que o Santos entrou com uma clara proposta de tentar se defender, tentar segurar o São Paulo.
E se desse, rolasse um golzinho, ótimo, se não, ia sair com empate tranquilamente lá do Morumbis. Agora, a arbitragem foi desastrosa da Edna. Infelizmente, ela estava muito insegura, ela estava muito pressionada por causa da nota que o Santos soltou ontem, né? Que soltou antes do jogo, na verdade, lá no Morumbis. Então, assim, ela entrou com o psicológico já pensando naquilo. Poxa, o Santos soltou a nota, eu tenho que ir bem, tenho que mandar bem. Então, ela estava muito insegura, picotou demais o jogo. E aí o São Paulo tem razão. Agora, os lances, esse gol anulado aí do Luciano, estava mesmo impedido. Achei que foi pênalti do Wellington, sim, em cima do Otero. E o lance ali de mão na bola do Eric também, bateu na mão dele, ele levou vantagem, a bola sobrou para ele, ele fez o gol e o VAR interferiu bem. Esse lance aí, Michele, olha só, do pênalti do Wellington, aí a gente pode dar uma questionada no sentido de, é interpretativo? Não é? O VAR tem que entrar em ação nesse tipo de lance ou não? Não, ele nem tocou na bola. Para mim foi pênalti claríssimo. Tentou, mas aí tentar é uma coisa, né? Tocar é outra. Teria que ter tocado na bola. Exatamente. Para mim foi pênalti, mas a gente pode questionar. O VAR no Brasil, ele é usado de um jeito que só aqui no Brasil é usado. É o VAR à brasileira, né? Era para ser interfere em tudo. Interfere em tudo possível. E aí o árbitro ele acaba terceirizando a arbitragem, que é o que acontece aqui no Brasil. E graças ao VAR aí, os lances capitais foram salvos e o Santos teve esse pênalti bem marcado, na minha opinião, e acabou vencendo por 1-0, Miller. Falando assim, parece que a Edna foi o demônio da partida. Calma, né? Calma. Pelo amor de Deus. A declaração do presidente que ele falou o quê? Então, que significa que o Santos não pressionou o São Paulo, o Santos não criou chances de gol, o Santos não jogou no campo do adversário. Agora eu te pergunto, o São Paulo também marcou pressão. O Santos marcou pressão e o São Paulo também marcou pressão. Só que os detalhes da partida são interessantes. A marcação, Michele, pressão do São Paulo é uma marcação-pressão centralizada. Não é uma marcação expandida. São coisas distintas. O Santos... A marcação-pressão do Santos deu certo por quê? Porque foi uma marcação expandida, não centralizada. O Santos, quando o São Paulo dava esse bote, né, centralizado, uma virada de bola matava toda essa pressão do São Paulo. Então é importante um time estar bem distribuído dentro de campo para ele não correr errado como foi ontem com o Santos. O Santos marcou bem, criou oportunidade e para mim a vitória do Santos foi justa. Para mim, a Edna não teve culpa nenhuma. Até porque é fácil a gente falar e jogar nas costas da Edna toda essa responsabilidade como se ela fosse determinante para a vitória do Santos. Não. O VAR interviu, como você mesmo falou, José Paz. O VAR interviu no gol do Luciano. Ele estava bem à frente, porque o atacante não corre de costas. O atacante corre na diagonal, diferente. Outra coisa, o pênalti... Não se dá carrinho dentro da área. Até porque o Arboleda estava na bola. Por que você vai dar carrinho sendo que o seu companheiro está na cobertura? Não precisava. Até porque a bola estava indo, Zé, para a linha de fundo. Isso. Ele não estava na direção do gol. Então são detalhes que determinam uma vitória e uma derrota no Clássico. E foi o que aconteceu. O São Paulo ontem foi incompetente, não conseguiu fazer os gols necessários para conseguir pelo menos um empate. E o Santos, Michele, de novo, a segunda vitória consecutiva em Clássico. E aí eu pergunto o seguinte, o Carpini, no que o Carpini errou como técnico do São Paulo nessa partida? Ele errou em colocar o Bobadilha de lateral direito. Mas o Moreira, você viu o que aconteceu? Assim, o Moreira antes do jogo teve problema. Sim, aí tudo você botaria bem. O Felisberto? Foi uma emergência que não tipo assim, certo, não deu errado muito, Michele. Por quê? Porque não tinha o Santos não atacava pelo lado esquerdo. Diferente. Se tivesse atacado... Se você não tem um atacante de beirada, no caso, que faz o mano a mano perfeito, aí você pode improvisar. Então foi um risco calculado nesse sentido. Agora, eu não entraria com o Juan lá na frente. Não entraria? Até porque o Juan, ele não é titular. E outra, o São Paulo precisava da vitória. Terceiro, o critério de desempate, ele conta no mata-mata. E aí? Você tem que vencer as partidas dentro de casa. Presta atenção, Carpini. Então, Carpini, não adianta você entrar com um garoto num Clássico, sendo que o Santos só tinha jogador experiente. O Carille fez o quê? Pressionou São Paulo com o William Bigode centralizado. Ele estava jogando com o Morello, que entrou no segundo tempo. O Guilherme do lado esquerdo. Quer dizer, era um time mais bem distribuído dentro de campo
por isso que mereceu. O Carille, com as peças que tem, deu um nó no Carpini. O time do Santos, muita gente, inclusive eu, não esperava que encaixasse tão rapidamente. Ninguém esperava. Com jogadores experientes e alguns jogadores que não estavam jogando nada há muito tempo. Otero mesmo? Exatamente, Otero, William Bigode, enfim. Agora, eu teria entrado com o Felisberto na lateral direita. Ah, mas tem 16 anos. Eu tava com 19 anos fazendo reportagem. Se ele arriscou Gazeta, com o Luan, se ele arriscou qual que é o problema? Se é na zona de com medo determinação. de arriscar, será? Por que não? Tem que Aí ter improvisa o ousadia. Bobadilha, que nunca jogou ali. É bem verdade que o Carpini vem tendo problemas físicos para escalar o time e não está conseguindo repetir a escalação. Agora, quando você tem um problema de última hora, é mexer o mínimo possível no que você planejou. Então coloca um lateral que é lateral na lateral direita e pronto. E Nota para o Carille na partida de ontem, como treinador. Ontem, nota 10. Nota para o Carpini na partida de ontem, como treinador. Nota 5, até porque, nota 6. como eu falei, o time dele, o São Paulo ontem, fazia uma pressão centralizada. E a pressão tem que ser expandida, é diferente.